Livro dos Cânticos, o mais excelente dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Verso 7, 3, 7. Eis que és a liteira de Salomão. A liteira é essa carruagem que vocês estão vendo aí. Ela é carregada por 4 escravos. Bem, é uma liteira. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Aí está dizendo que ela é a liteira de Salomão. Quem? A mulher para quem ele escreveu esses versos. A sulamita dele. Está dizendo o seguinte: ela é comparada com aquela que carrega Salomão, carrega o coração dele, carrega a alma dele. Então ele está nela. É para onde ela for, ela o levar. E ela leva rodeada por valentes. Ela está sendo vigiada. Então ela está sendo vigiada. Então vamos agora transportar para o nosso contexto. A gente vai dizer o seguinte: o tipo de amor que Deus colocou no coração do crente. Então Deus colocou todo o amor no seu coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui, meus irmãos, esse amor que Deus tem por nós, ele é um amor escandaloso, sabe? Ele é um amor escandaloso. E Deus não pode amar pela metade. Está dizendo que ele derramou o amor dele pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é com reserva, não pode amar com reserva. Ou ama ou não ama. E se ele deu o Espírito Santo, deu com todo o amor e derramou no coração. Agora você é uma pessoa que carrega o amor de Deus para todos os lados. O amor encoberto no coração, é o que diz a Bíblia. Então isso aí você pode transportar dessa maneira. E você vai ter muitas exaltações aqui. Tem que saber, você sabe valorizar então o amor que Deus colocou em seu coração? É o amor que está no seu coração. O Agostinho, que foi um teólogo da igreja, ele dizia o seguinte: eu amo a Deus com o amor que Deus me deu para amar a Ele, porque eu não tinha um amor em mim que fosse perfeito para amar a Deus. Eu não tenho, você e eu não temos, mas eu quero amar a Deus. E como que eu vou amar a Deus? Eu vou amar a Deus com o amor que Ele me deu para amá-lo. Aí nisso nós somos aperfeiçoados, experimentando o amor de Deus. Pode ser um exagero do Agostinho, porque eu gostaria muito de ter um amor meu para amar a Deus. Só que aí eu teria que esquecer o que João falou. Nós não o amamos primeiro, foi ele quem nos amou primeiro. Então ele nos amou primeiro. Então eis que és a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Isso é uma liteira. O que é o livro? O livro é uma antologia. Antologia é uma coleção de textos, tá bem? Isso é uma antologia. Então o livro é uma antologia de poemas líricos que exaltam o amor físico de proveniência salomônica. Então o que acontece? Salomão, além dele ser rei, ele era um homem insaciável na questão do amor. Tanto o amor físico quanto o amor do coração mesmo. É isso que ele diz. Nós lemos lá, o 1 de Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3. Dá para vocês enxergarem bem aí? Então tá bom, vamos lá. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Diz que Vinícius de Moraes, vocês conhecem o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, uma sumidade na música brasileira do tempo dele. E ele era um homem de muitas mulheres. E as mulheres que tinham relacionamento com o Vinícius de Moraes, elas se sentiam únicas. Ele tinha um dom que fazia com que a mulher, mesmo sendo uma das muitas, ela se sentia única. Ela era amada por Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes, ele amava aquela mulher mesmo, e ele dizia que ele não ficaria com nenhuma mulher só por ficar. Só ficaria com a mulher se ele amasse ela. Primeiro, ele era conquistado pelo coração. E ele amava todas as mulheres com quem ele ficava. Lógico que para o nosso contexto, né, no século XXI que a gente está vivendo, isso aí é meio assim, estranho, meio esquisito. Mas lá para os anos do Vinícius de Moraes era isso. E ele escrevia músicas voltadas para os amantes que ele teve, muitas delas.
e no final nenhuma das amantes do Vinícius de Moraes conseguia odiá-lo, sabe, ficar com raiva dele, não querer ficar com ele, porque ele tinha amado verdadeiramente. É nesse contexto também que você vai ler um livro que é o chamado livro de Fausto. Fausto é um mito também de um homem que ele era um sedutor de mulheres, ele se apaixonava pelas mulheres também, assim como Dom Juan. Então, o amor aqui do Salomão, de acordo com o texto, é o seguinte: ele amava aquelas mulheres com quem ele se casava. Nós dissecamos o Salomão na nossa cultura, porque a gente fala, aquele cabra lá queria um monte de mulher só para poder mostrar que ele era rei. A gente disseca o Salomão, ou descategoriza ele. Mas o texto está dizendo que ele amava essas mulheres primeiro. Ele se apaixonava por elas, ele se apaixonava fácil por essas mulheres. Alguma coisa encantava o Salomão, ele é um homem vidrado nas mulheres. Então ele amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Isso aí foi um grande casamento para ele, tá? Casar-se com a filha de Faraó, que era o maior rei daqueles tempos, foi um grande privilégio para ele. Só que aí não ficou por aí. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não se chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha, você vê a redundância, né? A esta se uniu com amor. Você não tem ali só um contrato de casamento político. Ele realmente apreciava as mulheres dele. Para fazer parte do harém de Salomão, era uma coisa do estilo sapatinho de Cinderela. Se não couber no pé, não é Cinderela. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Aí você fala, mas como que perverteram o coração do Salomão? Vocês conhecem a história do Júlio César? Júlio César, conquistador do mundo, aquele que montou Roma. Então diz que ele era um conquistador, um homem que ele tinha a esposa dele. Aí quando ele chegou no Egito, aí ele encontrou Cleópatra. Quando ele encontrou Cleópatra, ele esqueceu da razão de viver. Esqueceu. Cleópatra, 21 anos, ele, um senhor já de 60 anos de idade, bastante cansado, mas guerreiro ainda. E quando ele chegou no Egito, que ele se encontrou com Cleópatra, ela o envolveu. O envolveu de uma tal maneira que ele deixou os generais dele tomando conta das campanhas de guerra. E os generais sentindo a ausência do Júlio César, sentindo a ausência dele. De uma tal maneira que começaram a perder as guerras. E só mandando notícia para ele. Cadê você, Júlio César? Onde você está, rapaz? Foi encantado por essa meretriz, que é a Cleópatra, mas é porque ele não conseguia se desvencilhar dela. Ele se apaixonou perdidamente por ela, perdidamente. É algo de Davi e Batseba. Não foi só o adultério de Batseba, tá bem? Ele se apaixonou por ela, que é o caso do Sansão com a Dalila também. Descortinou o coração dele, é o que diz a Bíblia, descortinou o coração do Sansão. Então ele foi envolvido por toda essa paixão, o Júlio César, e ele esqueceu do mundo. Então é nesse sentido que o Salomão teve o seu coração pervertido. Ele se apaixonava por essas mulheres, amava essas mulheres e era vencido pelo amor que elas tinham, ou que ele tinha por elas. Era vencido. Sem falar da busca que ele tinha também pelos segredos do ocultismo. Isso aí o Salomão também tinha. E é nesse contexto que o livro vai ser escrito, né? Por um homem que ama. Então, na hora que você está lendo o livro de Cantares, a minha função aqui, eu imagino que é essa. É tentar colocar os irmãos dentro do contexto de quem escreveu. Para vocês não perderem o sentido da poesia quando vocês estiverem lendo. E depois transportar isso aí para o amor entre Deus e você. Então, ele tinha esse harém gigantesco de mulheres ali. Cânticos 1:7. Diz-me, aí é a noiva que está dizendo. Se na tradução de vocês não tiver a divisão da fala do esposo, da fala da esposa, alguns colocam esposo e esposa. Outros tradutores colocam noivo e noiva. Também, se não tiver, compra uma Bíblia que tenha. Porque nas Bíblias comuns que a gente tem da João Ferreira de Almeida, não tem
E eu vou mostrar para vocês aí uma dificuldade que é quando a gente falar sobre a rosa de Saron. Quem que é a tal rosa de Saron? Se é ele ou ela? Quem é? A noiva diz: diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Aqui você tem um mistério das Escrituras. As Escrituras dão o seguinte mistério: a alma ama, é a alma que ama. Então o amor está na alma, bem? A alma inteira está amando. Diz-me, ó tu, quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ela está procurando, é a procura do crente por Deus. O crente está procurando o seu Deus. Onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Ela está procurando ele. Está na hora do almoço. Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Aí ela reclama. Por que você não me fala onde que você está? Você tem coragem de fazer uma oração dessa para Deus? Senhor do céu, meio-dia, estou andando que nem um andarilho, um mendigo de um lado para o outro, de igreja em igreja, de culto em culto, de campanha em campanha. Cadê o Senhor? Por que eu tenho que ficar peregrinando, zanzando por aí? Os salmistas, eles tinham uma oração muito autêntica. Por que te alongas das minhas orações? Por que agravas os teus ouvidos? Presta atenção na minha dor, no meu bramido todo dia. Os salmistas fazem essa oração autêntica, mostrando o distanciamento de Deus. Deus distante. Por onde que Deus anda? A gente leva uma vida cristã que, se Deus se manifestar, manifestou, se não manifestar também. Mas isso não é uma falta de respeito, né? Oi? Isso não é uma falta de respeito. Não é. Não, Senhor, porque eu te alongo, eu estou necessitado, o Senhor não me ajuda? Isso não é uma falta de respeito. Falta de confiança. Isso aí não, também não. Não é falta de confiança, não. Isso aí é o coração batendo, dizendo o seguinte: estou sozinho aqui, pai. Na oração, a oração você não pode mentir de jeito nenhum. Você tem que ser bem aberto. Muito aberto. Tem que falar o vocabulário aberto diante de Deus. Tipo assim, por que o senhor só fala com os outros e não fala comigo também? Por que Isso. o senhor não mostra as coisas para os outros e para mim não? Por que você falou só com ela? Assim também é, né? Eu falo com Obedecer. Mas eu falo Ah, mano, pode fazer assim. Tem que fazer só que nem eu fiz uma vez. Senhor, senta aqui, ó. Essa cadeira é do Senhor. Tá ruim a situação na minha vida. Eu fiz uma oração dessa vez. Entrei na igreja tão louco, tão lunático que eu estava, desempregado, morando no fundo da igreja, brigando com a minha mulher direto, faltando as coisas dentro de casa, devendo não sei quanto na vendinha lá. Entrei na igreja e coloquei assim, ó, 3 cadeiras, sentei em uma e falei: uma para o Senhor e uma outra para o Senhor. Meu Deus do céu, esqueceu de mim no fundo dessa igreja, não aguento mais. Eu lembro até hoje da loucura. Aí aconteceu um rebuliço para me sair de lá, né? Graças a Deus. Então, assim, é um teor que você transporta também para a oração, e aqui no caso ela está falando o seguinte: por que eu deveria ficar andando entre os rebanhos por aí te procurando sem ter um sinal de aonde que você está? Está reclamando, essa mulher reclama, misericórdia. Aí o noivo responde. Então você está no banquete, está participando da festa com Salomão, ela canta, aí lógico que ela está encenando, ela está procurando, aí se ouve a voz do noivo, a voz: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, aqui já vai derretendo ela. O marido tem que aprender a desviar o furor da esposa com palavras brandas, né? Ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho. Se não sabe, segue o cheiro das ovelhas, está dizendo para ela, e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Se você não sabe, está dizendo para ela, não desiste, pega o teu rebanho, vai arrebanhando, vai andando entre os pastores, que eles vão dar um sinal de onde que eu estou. Existe um filósofo, eu sempre vou falar deles para vocês até a gente terminar esse nível básico. Até eu mandei para vocês a data prévia lá, que em setembro, se Deus quiser, está terminando. Vocês veem que é um relâmpago o que nós estamos vivendo aqui aos sábados e terças-feiras. Então tem um filósofo, que foi um cristão, que ele dizia sobre
o distanciamento qualitativo que existe entre Deus e nós. Então, distanciamento qualitativo quer dizer que Deus é de uma natureza e nós somos de outra natureza. É um distanciamento absoluto, é algo que é impossível Deus negar a si mesmo para poder chegar aqui. E a gente não consegue chegar lá também, porque nós não estamos qualificados para poder vencer esse distanciamento. Aí ele chama de princípio do distanciamento. Tá? Esse princípio do distanciamento é isso mesmo. Deus está longe. E se você não percebeu que Deus está longe, não faz diferença para você. Se você percebe que passam-se os dias, os meses, os anos, e você não percebeu que a presença de Deus, sabe, o amor de Deus, a graça de Deus não está do mesmo jeito com você, morreu. Morreu. Tem nome de que estás vivo, mas estás morto. Deve haver um incômodo na sua alma sobre a ausência de Deus. Um incômodo. De culto a culto, tá bem? Ou de oração a oração. Ou de dia a dia. Deve haver um incômodo. Porque o amor, ele causa saudade. E incômodo, tá bem? Então, ó, se você não sabe, não desista. Vai apacentando as suas cabras. Anda junto com os outros pastores. Aí ele dá mais um elogio para ela. Não sei se vocês, mulheres, gostariam de ser elogiadas com o elogio de Salomão. As éguas dos carros de Faraó te comparo. Você é uma égua. Mas você não é qualquer égua. Porque aqui os carros de Faraó têm aquelas éguas que são as de desfile, tá? Ele tem um aras, o aras de Faraó não é qualquer um, então ele tem aqueles cavalos e aquelas éguas que são tratadas melhor do que um ser humano, de tamanha beleza, de tamanha força. Aí ele está exaltando a beleza dela, a beleza, a força e também a singularidade, porque não é em qualquer lugar. Então, a gente vai se ofender com o termo égua por causa da nossa cultura, mas não. Aí ele diz assim, ó meu amor. Então, tá conquistando ela. Uma discussão que eu vi entre um casal uma vez, entre marido e mulher, é o seguinte. Por que você não fala que você me ama? Marido e mulher não falam. Por que você não fala que você me ama? Porque você já sabe. Que mané já sabe, meu? Não tem boca não, meu. Põe pra fora. Escreve, deixa bilhetinho, manda recado, dá sinais, expressa o amor pela pessoa com quem você está, porque senão ele, apaga, diminui e abre vaga, a vaga da solidão, e a vaga da solidão. Então esse negócio de você já sabe, meus irmãos, é pegadinha do malandro, tá? Tem que falar. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, porque elas usam véu, tá? Elas usam véu. Então, como que eu vou ver? Tem os enfeites, tampa a testa, deixa só os olhos de fora, tampa a boca. Mas ele está falando que, mesmo debaixo dos enfeites, aquela maquiagem, ele está exaltando não o enfeite, não a maquiagem, mas sim as faces dela. E o teu pescoço com os colares. Aí você já vai vendo a proximidade dele. Então, o amor, ele se aproxima para perceber os detalhes. Os detalhes. Tenta transportar isso aí para a pregação, se você conseguir. Dá para fazer, bem? Deus conhece a pessoa em intimidade, pelo rosto e pelo pescoço. Muito difícil. Manda tirar todos os enfeites da mulher. As mulheres, as irmãs ficam feias, né? E as mulheres que não são irmãs ficam mais bonitas. E aí perde a concorrência para as mulheres que não são irmãs. Então, graças a Deus que mudou muita coisa, viu? Graças a Deus mudou muita coisa. Porque perdi a feia. Eis que és formosa, ó meu amor. Imagina, o irmão ia trabalhar o dia inteiro ao lado de uma moça lá, né? Aí quando chegava em casa, tem que amar bastante. Depois dessa, ainda bem que é a última aula, né? Graças a Deus, está se desconvertendo. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como as pombas. Aí ele falou das faces, aí ele falou do pescoço, e agora ele fala
dos olhos. E compara os olhos como duas pombas. Está elogiando a mulher inteira, a formosura da mulher ali. Cânticos, isso é em forma de música, hein? Forma de música. E vem um verso aqui que eu gostaria de perguntar para vocês aí. Esse aqui é complicado para nós, ó. Cânticos, capítulo 2 e o verso 1. Você tem lá escrito assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu trouxe a rosa, eu trouxe o lírio. Então você vê a rosa vermelha e o lírio branquinho. Branquinho. Aí ela é rosa ou ela é lírio? E por que ela usa essas duas figuras de linguagem? Rosa e lírio. Rosa de Saron e lírio dos vales. Vales é alguma coisa que está baixo. E Saron é uma região mais alta. Então está falando do contraste. Está dizendo que ela é o melhor que existe na terra para ele, tá? Então, se ele chegar no vale, vai encontrar ela em forma de lírio. Se chegar lá no Saron, vai encontrar ela em forma de rosa. As duas são flores. Agora, a minha pergunta que eu vou lançar para vocês: quem é a rosa de Saron? É o noivo ou é a noiva? O noivo. A noiva. O noivo é a rosa de Saron, o lírio dos vales? O noivo. O noivo, a noiva. Ficou bem difícil. Porque se ele estiver em cima, ele é Deus. Se ele ainda estiver embaixo, nem que se ele estivesse embaixo do arcano, escondido, ainda ele é Deus, né? Então ele é a rosa de Saron. Sim. É um noivo. No versículo 2, mais ou menos, ele vai falar que qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor, Você vê o que é o problema que a gente teve na hora da divisão do texto. Bem, aqui está o texto. Ele deveria ter sido dividido assim, do jeito que vocês estão vendo aí. Tá? No capítulo 1, ele deveria ter ido até o capítulo 2, versículo 1. Então, na hora que o camarada estava lá dividindo a Bíblia em capítulos e versículos, ele cortou o poema na metade. Ele cortou um pedaço do poema, perdeu o sentido. Por causa do corte. Precisa, então, da crítica textual, do pessoal que está fazendo a revisão das traduções, para a gente entender que a rosa de Saron é a noiva. É ela mesma. Se for levar pela língua portuguesa, tá no feminino. Não, se fosse. Porque eu sou A rosa e o lírio. E o lírio dos vales. Aí já é ele. Mas é uma flor. Mas é uma flor. Ele ou ela. Então, agora os nossos tradutores, eles estão arrumando para a gente ajeitar o texto. É ela, tá bem? Ó. Eis que és formoso, ó amado meu. Não é só o homem que elogia a mulher. Por favor, né? Levanta a moral do cidadão. Fala bem dele para ele. Né? Sim. Fala bem dele. Professor, aí nessa, eu sou a rosa de Saron. Se não houvesse dúvida, no caso eu sou a rosa de Saron, se o senhor não soubesse, nós, de qualquer maneira, ficaria com dúvida. Com dúvida. Por causa do texto do segundo. Por causa da tradução, da divisão que fizeram. A senhora está certa. Então a pergunta não é fácil de responder mesmo, não. Eu sei responder porque eu estudei antes. Senão eu ia ficar na dúvida. E, né? Agora a gente tem, a esposa está elogiando. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. Quer que o marido seja uma seda, mas senta a madeira no cara. Não. E também amável, fala bem dele para ele e com ele. O nosso leito é verde. Está dizendo que o leito ali ele é que nem se fosse a grama. Bem? As traves da nossa casa são de cedro. As nossas varandas de cipreste. Está dizendo que a casa está firme. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, se você estiver no vale, eu sou o teu lírio. Se você estiver em Saron, eu sou a sua rosa. Estou contigo lá em cima e lá embaixo. E não abro. Diz que essa rosa não serve, Né? Não sei. Não sei. Né? Deve ser lenda. Não sei. Né? Aí, qual o lírio entre os espinhos? Tal é o meu amor entre as filhas. Aí eu trouxe para vocês ali o lírio. Tá bem? O lírio no meio dos espinhos. Então, é fácil chegar ao amor do noivo? Não é.
Você vê que eu coloquei ali o lírio em vermelho e os espinhos em azul. Então, o lírio, ele é amor. O lírio ali, na figura, está representando o amor. E as filhas que estão em volta são o espinho. Então, dá para você simplesmente pegar o amor no meio dos espinhos? Ele está dizendo, mas o meu amor é assim. Então, você tem que preservar o amor, descobrir o que está entre os espinhos. E agora, você vai valorizar o quê? Valorizar os espinhos ou valorizar o lírio? O que nós fazemos, geralmente? Espinhos. A gente sacrifica o amor por causa dos espinhos. Deixa para lá, esse negócio está muito difícil, né? Demorou demais para responder. Isso dá trabalho? Dá trabalho. E aí, transportando isso aí para o nosso mundo com Deus, o amor de Deus que nos constrange, ele é um amor que ele tem os espinhos em volta. Então, esses espinhos nos afastam. Então, a gente ama a distância. Aí eu ouvi um pregador dizendo que esse negócio de amor à distância não existe. O amor, ele aproxima, ele não distancia. Mas nós amamos à distância. Tem muita coisa que dá para ser interpretada no livro de Cantares em relação ao crente e Cristo. E Cristo e a igreja. Deus e o seu povo. Entre marido e mulher. Dá para ser utilizado de todas as maneiras. Encontro de casais, tá? E uma cena terna, muito terna, né? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Então a esquerda aqui e a direita abraça. Então o amor faz isso aqui, ó. Ele abraça, ele envolve. O amor que Deus tem não pode ser um amor à distância. Mas eu que sou um pregador legalista, digo que Deus está realmente se afastando porque você não está cumprindo as leis. Aí o livro de Cantares fala, não, ele pega e ele faz isso, ó, o amor de Deus. Ele faz isso aqui, ele se apropria, ele se adona, tá? Ele se assenhora. Isso aí é o amor de Deus por todos os crentes, tá? Pessoa a pessoa. Se Deus te ama, Deus só pode te amar assim, próximo. Deus não pode te amar à distância simplesmente. A distância era tão grande que ele enviou o seu filho ao mundo para quebrar as paredes de separação. Esse é o evangelho que está lá no livro de Cantares. 3, 1 e 2. Vamos lá. Comentário.